Querido, graça e paz do Senhor Jesus, pastor Elias, passando aqui para deixar uma palavra para a tua vida. Eu quero deixar um texto para você que fica em Gênesis, capítulo de número 14, versículo de número 14 em diante, que diz assim: ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, ele e seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, vindo do vale de Savá, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Então, querido, o que essa história ela narra? Uma guerra grande, uma guerra terrível, porque era uma guerra de 5 reis contra 4 reis. E nessa guerra, a Sodoma foi invadida. E quem estava em Sodoma? Quem habitava nas campinas de Sodoma? O sobrinho de Abraão, Ló. O texto diz que Ló foi levado, os bens de Ló foram levados, as mulheres da casa de Ló foram levadas. E diz o texto que Abraão juntou 318 homens nascidos na sua casa. Não diz que eram guerreiros, mas diz que eram valentes. Então, a primeira qualidade desses homens valentes. Você pode não ser hábil em algo, mas prevaleça a tua valentia, a tua força, a tua garra, a tua vontade de vencer e de conquistar. Então, Abraão, com esses 318 homens, ele entra nessa guerra, ele se envolve nessa guerra, ele luta, e detalhe que Abraão ele não faz alianças aqui, tá? Ele luta, ele vence, ele toma de volta o sobrinho, os bens do sobrinho, as mulheres, e também ele toma o despojo das nações, o despojo de Sodoma, de Gomorra. Então, o que ele faz ali? Ele traz junto o despojo. A palavra despojar significa lutar e tomar a força. Então, querido, escute isso: não existe despojo sem guerra, não existe despojo sem afronta. Você precisa dizer para o inimigo: vai ter briga, vai ter guerra. Satanás, você não vai levar nada da minha vida com facilidade, você não vai tocar em nada da minha vida sem luta, sem guerra. Vai ter briga, vai ter guerra. Então, Abraão, ele luta, ele vence e ele traz o despojo, e no caminho de volta ele encontra 2 reis. Ele encontra o rei de Sodoma e ele encontra o rei Melquisedeque. A palavra diz que Melquisedeque, ele era o rei de Salém. Diz também que Melquisedeque era sumo sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus de Israel. E a palavra diz que Abraão, ele entrega a 10ª parte de tudo o que ele conquistou, de todo o despojo, de tudo que ele trouxe daquela batalha, de tudo que ele trouxe daquela guerra, dos bens que ele recuperou. Ele entrega o dízimo. Aqui pela primeira vez na Bíblia aparece a palavra dízimo. Ele é entregue nas mãos de quem? Do sumo sacerdote. Então Abraão, ele entendeu ali um princípio, querido. Entenda uma coisa: existem leis que Deus estabeleceu que são leis irrevogáveis. São leis irrevogáveis. E uma dessas leis diz o seguinte, que nós temos que dar a alguém. O dízimo você dá a alguém. Você
Você não tem o direito de decidir dar ou não dar. Você só tem o direito de escolher para quem você vai dar. Por exemplo, o que você não entrega a Deus, o que você não devolve a Deus, Satanás tem direito legal sobre isso, sobre a tua vida financeira, sobre a tua vida material. Então, Abraão, ele entendia esse princípio. E olha, escute isso, existem coisas que Deus não nos deu o direito de escolher fazer ou não fazer. Existem coisas que Deus apenas nos ensinou como fazer. Então, o dízimo, a oferta, é uma dessas coisas. São coisas que Deus estabeleceu como pilares eternos, como fundamentos eternos da base, da sobrevivência e da fé. E isso não é uma escolha, isso é uma exigência. Nós não escolhemos ofertar ou não ofertar, dizimar ou não dizimar. Nós escolhemos para quem nós vamos ofertar e para quem nós vamos dizimar. Querido, quando você não devolve ao Senhor o dízimo, quando você não devolve ao Senhor, você não entrega a sua oferta, porque a palavra devolver é usada para dízimo. Satanás, ele tem direito legal sobre aquilo que você despojou, aquilo que você lutou, aquilo que você guerreou para conquistar. Satanás tem direito sobre isso. E em contrapartida, ele encontra também o segundo rei, que a palavra diz que é o rei de Sodoma. Querido, a cidade de Sodoma, Sodoma é conhecido como um lugar de hedonismo, um prazer da carne, um materialismo exacerbado, onde o humanismo, onde o prazer, onde o materialismo impera. Então, o rei de Sodoma, ele faz uma proposta, uma contraproposta para Abraão, para ele fazer com os bens que ele ganhou, que ele conquistou através da peleja. E diz aqui no versículo de número 21, capítulo 14, assim, ó: então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Entenda uma coisa, querido, quando Satanás percebe que você não vai desistir da guerra, que você não vai parar, que ele não pode te parar, ele tenta mudar a sua motivação. Quando ele muda a tua motivação, o que ele estava tentando fazer com Abraão? Abraão, ele entrou nessa guerra por um motivo: resgatar pessoas. A coisa de Abraão era com pessoas. O que o rei de Sodoma tentou fazer ali? Ele tentou mudar a motivação de Abraão. Abraão, me dê as pessoas e fique com as coisas. Me dê pessoas, fique com coisas. O que ele estava tentando fazer? Abraão, não entrega esse dízimo, não entrega isso para esse homem, não entrega isso para Melquisedeque. Pelo contrário, Abraão, fica com isso é seu, você lutou, você conquistou, me dê as pessoas e fique com isso. Querido, quando Satanás, ele rouba o seu tempo, quando ele rouba aquilo que você conquistou, ele está tentando paralisar você através da mudança de foco, mudança de propósito e mudança de motivação. Abraão tinha uma motivação clara. Guerrear por pessoas, lutar por pessoas. E o que o rei de Sodoma estava tentando fazer? Abraão, desista das pessoas, me dê as pessoas, me entregue as pessoas e fique com os bens. E o que Abraão faz? A palavra diz que Abraão, ele entendeu o princípio e ele devolve, ele entrega a Melquisedeque o dízimo, ele entrega a 10ª parte a Melquisedeque, quebrando todo o jugo do inferno, quebrando todo o jugo do diabo. Agora escute isso. A palavra do Senhor vai dizer em Salmos o seguinte: tributai ao Senhor louvor, glória, força e honra. Tributo, querido. Tributo não é algo que eu escolho. Quando eu compro algo no mercado, o tributo ele vem junto, né? Você vai ao mercado, você compra 1 quilo de arroz, já vem o tributo. Então, tributo, querido, é uma lei natural, é uma lei orgânica, também é uma lei espiritual. Então, olha o que o salmista está dizendo: tributai ao Senhor. Tributo não é algo que você escolhe dar, é algo que é tomado de você. Então, querido, você apenas decide para quem você vai dar no reino do Espírito esse tributo. E olha o que o salmista diz: tributai ao Senhor louvor, glória, força e honra. Então você tributa ao Senhor louvor, a sua adoração, canções, gestos de adoração, atitudes de adoração. Você precisa decidir para quem você vai entregar. Outra coisa, você precisa decidir para quem você vai entregar glória. O que é glória? Tudo que existe, a minha gratidão, o meu louvor, a honra também eu entrego ao Senhor.
a força, a minha ação, a minha atitude, as minhas escolhas, as minhas decisões, isso tem a ver com a minha força, o que eu faço no físico, o que eu gero no físico. Eu preciso entregar tributo ao Senhor. E último, honra, honra, honra. E o que a Bíblia está querendo dizer com honra? Eu já entreguei ao Senhor o meu louvor, eu já entreguei ao Senhor a glória, eu já entreguei ao Senhor a força através das minhas atitudes santas. Agora eu preciso entregar ao Senhor a minha honra. E o que a palavra honra significa? Em Provérbios capítulo 3, versículo 9, vai dizer assim, ó, honrai, vou abrir aqui, honra, diz assim, Provérbios 3, 9, diz assim, honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Olha que promessa maravilhosa. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso aqui é um mandamento, querido, com promessa. É um mandamento com promessa. Então olha só, eu tributo ao Senhor louvor, eu tributo ao Senhor glória, eu tributo ao Senhor força, mas eu preciso tributar ao Senhor também honra. E Provérbios capítulo 3, versículo 9, está me dizendo que eu honro ao Senhor com o quê? Com os meus bens, com a primícia de tudo que eu produzo. Isso foi o que Abraão fez, querido. Abraão entregou para o Senhor a primícia, a primeira parte do que ele conquistou através do despojo, através da guerra cotidiana, através da guerra do dia a dia, querido. E eu te desafio a viver esse princípio, um princípio de entrega, um princípio de cumprir este mandamento com promessa e viver o sobrenatural, o transbordar de Deus, querido. Você vai precisar lutar, você vai precisar guerrear no seu trabalho, no mercado, na faculdade, no estudo. Esse é um lugar de guerra, mas o altar é um lugar de entrega, é um lugar de cumprir meta, cumprir propósito, cumprir princípios, para que eu viva o sobrenatural de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Aleluia! Deus tem isso para você, querido. Você não escolhe dar ou não dar tributo, você é obrigado a dar tributo, porém, você decide para quem você vai entregar. Então, querido, em nome de Jesus, não permita que Satanás mude o seu propósito, não permita que Satanás mude a tua motivação, não permita, porque quando ele muda o teu propósito, quando ele muda a tua motivação, você para de cumprir propósito, para de cumprir mandamentos, cumprir preceitos e princípios e deixa de viver as bênçãos, as dádivas, o sobrenatural de Deus. Por isso que, em nome de Jesus, quero te convidar a entregar o seu melhor, a sua melhor oferta, o seu dízimo. Tributai ao Senhor louvor, glória, força e honra. Talvez você já tenha nesse tempo, nesse momento, adorado, louvado, dançado, batido palma, mas este é o momento de você tributar ao Senhor através da honra, teus dízimos, sua oferta. Honra ao Senhor e os seus lagares transbordarão. A palavra de Deus, ela me garante, os seus lagares transbordarão de vinho, que em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Você que vai até o altar hoje, entregar a tua oferta, entregar o teu dízimo, eu profetizo sobre você um transbordar de Deus, Você vai entregar o fruto do teu despojo, você vai entregar o resultado do teu despojo. Não perca a tua motivação, não perca o teu propósito, mas não perca também as promessas e as dádivas de Deus. Que em nome de Jesus, querido, Deus abençoe a tua vida. Você vai usufruir das promessas do Pai. Saia do ambiente que o rei de Sodoma tem dominado a nossa mente, trazendo pensamentos distorcidos, trazendo pensamentos duvidosos. Não duvide da promessa, não duvide, essa crise vai passar, essa crise vai embora, e em nome de Jesus, querido, você vai triunfar, você vai sair vitorioso, porque com eles está o braço da carne, mas conosco, comigo, com você, o Senhor nosso Deus, para nos levar à vitória, em nome de Jesus, querido.
Deus abençoe a tua vida. Seja fiel, seja próspero. Entenda esse princípio. Entregue a sua melhor oferta em nome de Jesus. Fique em paz. Um beijão no teu coração, querido.